Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 13 de janeiro. O Supremo decide que manifestações e reuniões em locais públicos não precisam de autorização prévia das autoridades para acontecer. Para a maioria dos ministros, a Constituição não condiciona a liberdade de expressão ao aviso prévio. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Por unanimidade, STF declara que normas da Bahia e de Goiás, que ampliam foro por prerrogativa de função, são inconstitucionais. Conselho Nacional de Justiça pede explicações à juíza sobre postagens defendendo aglomerações durante a pandemia. STJ mantém afastamento de prefeito reeleito de Guaíra, no interior de São Paulo. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que manifestações e reuniões em locais públicos não precisam de autorização prévia das autoridades para acontecer. No julgamento no plenário virtual, prevaleceu o entendimento do ministro Edson Fachin. Na interpretação do magistrado, a Constituição não condiciona liberdade de expressão ao aviso prévio. Os ministros analisaram um recurso extraordinário. A discussão girou em torno do artigo 5º, inciso 16 da Constituição. O texto diz que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. A interpretação do texto constitucional foi provocada por uma ação de sindicatos, confederações e pelo PSTU, depois que uma manifestação contra a transposição do Rio São Francisco foi vetada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 2008. Na época, o protesto bloqueou o trânsito na BR-101 no estado de Sergipe e o tribunal impôs multa e pagamento de honorários caso a decisão fosse descumprida. Para o relator do recurso no STF, ministro Marco Aurélio, o direito de reunião em locais públicos não é absoluto e não pode ferir outros direitos, como o de ir e vir. O ministro citou como exemplo o bloqueio na BR-101, que, segundo ele, não tinha como objetivo apenas a manifestação, mas a interdição do trânsito, impedindo a circulação de automóveis e caminhões de carga. A interpretação foi seguida pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes, mas prevaleceu a interpretação do ministro Edson Fachin. Ele argumentou que a Constituição garante o direito de expressão sem qualquer condicionante de autorização prévia. Alegou ainda que o objetivo da exigência de aviso é apenas permitir que o poder público cuide para que a manifestação seja pacífica e não frustre outra reunião no mesmo local. O caso teve repercussão geral reconhecida, o que significa que a decisão vale para todos os processos semelhantes. Também em julgamento virtual, o Supremo declarou inconstitucionalidade de dispositivos das Constituições dos estados de Goiás e da Bahia que atribuem foro por prerrogativa de função a autoridades que não possuem similares listados na Constituição Federal. A Constituição goiana previa o foro por prerrogativa de função aos procuradores estaduais e da Assembleia Legislativa e aos defensores públicos. Por sua vez, a Constituição baiana estabelecia foro para membros do Conselho da Justiça Militar, inclusive os inativos, e da Defensoria Pública. A decisão foi unânime e tem efeitos retroativos, ou seja, desde a promulgação das normas. A Advocacia Geral da União defendeu no Supremo Tribunal Federal que somente a Anvisa é quem determina o prazo de análise do uso emergencial da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac. A manifestação veio em resposta a uma ação ajuizada no STF pela Rede Sustentabilidade de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O partido pede ao Supremo que seja aplicado o prazo de 72 horas para análise do pedido de autorização de uso emergencial da Coronavac, previsto em lei, aprovada pelo Congresso em fevereiro de 2020. Para a AGU, cabe à Anvisa estabelecer o prazo necessário de forma que a pressão pela antecipação pode comprometer a análise. Também afirma que não há que se considerar um uso emergencial automático em caso de ausência da manifestação da Anvisa. Lembrando que os pedidos do Butantan e da Fiocruz
foram feitos na sexta-feira, dia 8. Em comunicado, a Anvisa informou que os diretores da agência se reúnem no próximo domingo, dia 17, para decidir sobre a autorização para o uso emergencial das duas vacinas. A Corregedoria Nacional de Justiça determinou que a juíza da comarca de Unai, em Minas Gerais, preste informações sobre publicações na internet que incentivariam a aglomeração de pessoas durante a pandemia. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, intimou a juíza Ludmila Lins Grilo a prestar informações ao Conselho Nacional de Justiça no prazo de 15 dias. O CNJ recebeu pedidos do conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e do advogado José Belga Cistrade para que fosse investigada a conduta da magistrada por suposta defesa de aglomerações durante a pandemia e por graves afirmações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Os pedidos relatam diversas postagens da juíza contra o isolamento social e o uso da hashtag #AglomeraBrasil. Ela também teria participado de uma live em que avaliou a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19, uma imprudência médica e jurídica. A Corregedora Nacional de Justiça negou o pedido de liminar para impor à magistrada a abstenção de disseminar em redes sociais atos e comportamentos contrários às medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, por entender que a restrição à liberdade de expressão da juíza poderia caracterizar censura prévia incompatível com o regime democrático vigente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou liminarmente a suspensão do concurso de promoção de magistrados realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A nossa consultora jurídica, Gisele Reis, detalha essa decisão. A decisão do ministro levou em consideração entendimento do próprio STF sobre a matéria. No julgamento de um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, o Supremo definiu que a promoção por antiguidade tem preferência sobre a remoção. Na magistratura, os juízes podem se movimentar dentro da carreira. Isso normalmente se dá por remoção ou promoção. De uma forma objetiva, a gente pode dizer que o processo de remoção é a transferência do magistrado no plano horizontal. Ele sai de uma vara e vai para outra vara da mesma comarca ou não. E a promoção é a transferência ou deslocamento no plano vertical da carreira. É por isso que, por meio da promoção, são escolhidos os magistrados mais aptos para o exercício dos cargos mais elevados na estrutura hierárquica de um tribunal. Então, para evitar que a movimentação dos magistrados ocorresse sob o risco de ser anulada, o ministro preferiu deferir a liminar e suspender o concurso de promoção de magistrados realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Esse pedido foi feito por um juiz que questionou o edital lançado em dezembro de 2020, autorizando a remoção de uma vara para outra da mesma comarca, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido para que o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, tivesse acesso às mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. As mensagens foram apreendidas na Operação Spoofing de 2019. Na época, a Polícia Federal prendeu hackers suspeitos de invadir os celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de integrantes da Lava Jato, como o ex-coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. No mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski autorizou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse acesso às mensagens. Depois disso, a defesa do ex-tesoureiro do PT pediu ao Supremo que a decisão fosse estendida a ele. Alegou que as conversas também envolviam João Vacari. Mas o ministro afirmou que o ex-tesoureiro não faz parte dos processos que envolvem Lula e, por isso, negou o pedido de extensão. Agora um alerta para quem não votou no primeiro turno das eleições municipais de 2020 e ainda não justificou a ausência. O prazo termina amanhã, dia 14 de janeiro. A única exceção é para eleitores de Macapá, que votaram depois por causa do apagão. Para eles, a data limite é até o dia 5 de fevereiro.
A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica ou pessoalmente em um cartório eleitoral. Quem perder o prazo vai ter que pagar multa para regularizar a situação. Até lá, fica impedido, por exemplo, de tirar ou renovar passaporte e receber salário em emprego público. E veja a seguir, réu acusado de feminicídio vai participar de sessão do Tribunal do Júri por videoconferência. Os detalhes depois no intervalo. A Constituição Federal é um dos pilares da democracia. Nela estão previstos direitos individuais e coletivos. Por esse motivo, devemos sempre protegê-la e garanti-la para o equilíbrio da nossa sociedade. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu que um homem acusado de feminicídio vai participar do júri por videoconferência. A Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou habeas corpus buscando garantir que um réu acusado de feminicídio pudesse comparecer presencialmente à sessão do Tribunal do Júri, com a alegação de que a exclusão física dele perante os jurados violaria o direito fundamental à plenitude de defesa. O homem foi preso preventivamente após supostamente ter matado a esposa com 3 golpes na cabeça, utilizando uma tábua de cortar carne. Ele foi pronunciado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. O juízo de primeiro grau determinou que a sessão do júri seja realizada no formato híbrido, com atos presenciais e virtuais, por motivo de segurança sanitária, devido à pandemia da Covid-19. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal de Segunda Instância e, após a liminar ser negada, recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins afirmou não ter verificado qualquer ilegalidade que justificasse superar o entendimento de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar em outra instância. Ele ressaltou ainda que a matéria não pode ser apreciada pelo STJ, porque não foi examinada pelo tribunal de origem. O presidente da Corte manteve, assim, a sessão do Tribunal do Júri com a participação do réu por videoconferência. O presidente do STJ também manteve decisão que afastou do cargo o prefeito reeleito de Guaíra, em São Paulo. José Eduardo Coscrato Leles permanecerá afastado por tempo indeterminado da Prefeitura de Guaíra. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não conheceu o pedido para suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em novembro passado afastou o prefeito reeleito do cargo. Ele é acusado de integrar suposto esquema de fraudes licitatórias e desvio de recursos públicos na Prefeitura entre 2017 e 2020. O Tribunal Estadual entendeu que a permanência no cargo permitiria o uso das funções públicas para novos crimes, como, por exemplo, destruição de provas e intimidação de testemunhas. O ministro Humberto Martins afirmou que, no caso, o pedido de suspensão de liminar e de sentença é incabível, pois a hipótese dos autos envolve investigação criminal. O presidente do STJ explicou que as ações que requerem medida suspensiva possuem natureza civil. Representantes da montadora Ford comunicaram ao Tribunal Superior do Trabalho o encerramento neste ano da maior parte das operações no país. A reunião virtual com a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST, o diretor jurídico da empresa disse que a decisão de reestruturação do grupo na América Latina ocorreu após aumento dos prejuízos anuais durante a pandemia. A ministra lamentou o fechamento das unidades na Bahia, São Paulo e Ceará e o desemprego gerado com a medida. Disse ainda que espera que conflitos entre as partes possam ser resolvidos de forma consensual. Depois de recorrer à justiça, um estudante com câncer vai poder fazer as provas do Enem em local separado. O estudante fez o pedido ao INEP, que coordena e organiza as provas, mas foi negado. Ele então acionou a justiça e anexou um laudo médico que comprova o alto risco de contaminação por conta da pandemia da Covid-19. Um juiz da 3ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco aceitou o pedido e destacou que o estudante deve fazer a prova em uma sala isolada, sem o contato com outras pessoas. Esse estudante começou hoje a quimioterapia e as provas do Enem estão marcadas para o dia 17 e 24 deste mês.
Ainda sobre o Enem, o Ministério Público Federal no Amazonas pediu à Justiça Federal o adiamento das provas no estado por causa do aumento do número de infectados pelo novo coronavírus. A Procuradoria quer que as provas sejam realizadas somente quando houver condições sanitárias adequadas, incluindo a estrutura suficiente e necessária na rede de saúde pública e privada para atendimento de maneira adequada dos casos de Covid-19. Outra ação que pede o adiamento do Enem foi apresentada na Justiça Federal em Minas Gerais. Em mandado de segurança coletivo, o PDT no estado alega que o exame contém orientações de segurança genéricas e insuficientes. O pedido é para que as provas presenciais sejam suspensas em todo o estado de Minas Gerais e, preferencialmente, também em todo o Brasil. O Superior Tribunal Militar mudou sentença de primeira instância e aumentou de 2 para 4 anos de reclusão a pena de um soldado que matou um colega no quartel. Para os ministros do STM, o caso deve ser considerado com dolo eventual, quando o autor assume o risco de cometer o crime. O Superior Tribunal Militar mudou sentença de primeira instância e aumentou de 2 para 4 anos de reclusão a pena de um soldado que matou um colega no quartel. Para os magistrados, o crime deve ser considerado como dolo eventual. Esse fato ocorreu em 2016. De acordo com o processo, os dois chegaram ao setor de reserva de material no quartel-general do Exército em Brasília, bem no início do plantão. Cada um estava com uma pistola 9mm com um carregador e 15 munições e decidiram começar uma brincadeira. Um apontava a arma para o outro, essa era a diversão. Até que o soldado efetuou um disparo que acertou o colega que morreu. O laudo apontou que a bala atingiu a vítima entre o nariz e o lábio e saiu pela nuca. De acordo com o processo, o autor do disparo tentou provar que se tratou de suicídio e, para isso, mexeu na cena do crime, trocando as armas. Mas a verdade veio à tona após o resultado da perícia. E aí ele confessou o crime, mas disse acreditar que a arma estava sem o carregador. Na primeira instância da Justiça Militar da União, ele foi condenado a 2 anos de prisão por homicídio culposo. O Ministério Público Militar recorreu da decisão e o caso chegou ao Superior Tribunal Militar. O relator do processo, o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, classificou a conduta como homicídio simples na modalidade de dolo eventual. Ele ressaltou que o militar, ao apontar a arma de alto calibre para outra pessoa, assumiu o risco de matar. E afirmou que o resultado poderia não ser o esperado, mas pelo menos era previsto. A Justiça do Distrito Federal suspendeu liminarmente o processo ético-disciplinar que poderia expulsar o deputado estadual paulista Fernando Cury do Partido Cidadania. Ele é acusado de assediar a deputada Isa Pena do PSOL durante sessão da Assembleia de São Paulo. O episódio foi gravado pelas câmeras do plenário em dezembro do ano passado. A juíza Thaísa de Moura Guimarães, da 20ª Vara Cível de Brasília, acolheu parcialmente um pedido da defesa do parlamentar que questionava a competência do Conselho de Ética Nacional do Cidadania para analisar o caso. Para a magistrada, embora o vídeo aparentemente deixe claro a conduta a qual se refere o procedimento ético, a representação contra a Cury foi feita de modo genérico. Segundo a juíza, deve haver pormenorização da conduta para ensejar oportunidade de defesa e contraditório, princípios constitucionais que também devem ser observados em procedimentos administrativos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, decidiu que compete aos juizados especiais federais resolver as causas que envolvem o auxílio emergencial pago pelo governo federal em 2020. O jardineiro Alei Avelar é um dos brasileiros que teve problemas para receber o auxílio emergencial, benefício instituído pela Lei 13.982 de 2020, que previu o repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores maiores de 18 anos, sem atividade formal, não beneficiários da Previdência ou da Assistência Social, além de baixa renda. Muitas pessoas que, como o Alei, não conseguiram receber o auxílio apenas pelas vias administrativas, acabaram entrando com ações na Justiça. Em uma delas, iniciada no estado de Goiás, uma mulher procurou o Poder Judiciário depois que teve o pedido do auxílio negado pela Caixa Econômica Federal. E aí surgiu uma dúvida: onde exatamente dentro da Justiça estes casos poderiam e deveriam ser analisados com mais agilidade? A resposta veio no julgamento de um conflito de competência
pela primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma análise feita quando há divergências sobre o juízo correto para decidir sobre determinada questão. No caso do auxílio emergencial, o entendimento foi que os pedidos negados ou outros problemas não resolvidos no âmbito do Banco Oficial devem ser analisados nos juizados especiais federais. No julgamento, o relator, juiz federal convocado Alexandre Buque, ressaltou que se trata de matéria assistencial, o que atrai a competência para os jefes. Para essa advogada, com a definição, as causas referentes ao auxílio podem vir a ser resolvidas com mais agilidade. Normalmente, o valor destes benefícios não ultrapassa os 60 salários mínimos, podendo desta forma tramitar nos juizados especiais federais, o que trará para o beneficiário uma solução mais célere. As defensorias públicas têm buscado modernizar e investir em soluções tecnológicas para oferecer melhor assistência às pessoas, principalmente nesse período de pandemia do coronavírus. Há cerca de 6 meses, alguns órgãos do país colocaram no ar assistentes virtuais para atender a população. Buscar atendimento na Defensoria Pública da União está ainda mais fácil nesse período de isolamento social. Basta entrar no site e iniciar uma conversa com um assistente virtual que está disponível 24 horas por dia durante 7 dias por semana. A pandemia veio para forçar praticamente todas as instituições, seja públicas ou privadas, a criarem ferramentas para amenizar um pouco a falta do atendimento presencial, que sempre foi a regra, né? Então, no caso, o recurso chatbot, ou assistente virtual, que já é um recurso há muitos anos utilizado no e-commerce, ele veio em peso agora para o setor público e as suas funcionalidades elas vêm ao encontro das necessidades das instituições de alcance, né? No caso da Defensoria Pública da União, do alcance da população, da informação de uma forma mais interativa, mais fácil, né? A ferramenta ajuda principalmente a tirar dúvidas dos cidadãos. Um dos assuntos mais procurados é o auxílio emergencial. Hoje ele apenas direciona mesmo as informações no site, mas a intenção é conjugar, utilizar essa ferramenta tanto no nosso sistema quanto em conjunto com o aplicativo, que hoje já está em funcionamento. Então, hoje, nós já temos um aplicativo em que o assistido ele é comunicado de informações do processo de assistência, ele já junta documentos diretamente pelo assistido. Em breve, ele pode pedir assistência pelo aplicativo, e aí o assistente virtual, no futuro não muito distante, espero, ele faça a comunicação também pelo aplicativo. Os assistentes virtuais também estão presentes nos sites das defensorias públicas estaduais. No Ceará, por exemplo, é a dona Dedé que faz a interação. Já em São Paulo, é o DEF, que além de tirar dúvidas sobre vários temas e direcionar para acompanhamento de processos em tramitação, também faz agendamento para atendimento com um assistente humano. As pessoas podem agendar o seu primeiro atendimento na Defensoria Pública. Agendado esse atendimento, há um live chat, uma ferramenta para interação entre um profissional da Defensoria e o cidadão, viabilizando, então, o atendimento, a identificação da demanda e o desdobramento, seja para uma medida judicial, uma tentativa de composição amigável de conflitos ou uma simples orientação jurídica. Então, de fato, se há algo positivo no contexto da pandemia, é que a Defensoria alcance a população também pelos canais digitais, claro, sempre mantendo uma porta de atendimento presencial, pensando que o público da instituição é bastante vulnerável. E hoje temos o quadro Pauta do Dia com Mariana Xavier, que já está aqui com a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, filha. Tudo Mariana, bem? o que o brasileiro está precisando e querendo muito é vacina e dinheiro. Você vai falar de algum desses dois temas? Do segundo aí, dinheiro. Opa! O governo anunciou aí a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas e também a antecipação do abono salarial. Então a gente vai tirar essas dúvidas aí hoje. Foi um dos temas mais buscados no Google e é o nosso tema do dia. Tá certo. Eu te encontro amanhã às 18h30. Até amanhã. Até já. A
Constituição de 88 trouxe diversos direitos ligados à pessoa do investigado, do acusado, dentro do âmbito do processo penal, dentre os quais podemos citar principalmente a presunção de inocência tão debatida e privilegiada no âmbito dos tribunais brasileiros. O quadro Pauta do Dia está de volta, mostrando um dos assuntos mais buscados hoje no Google Trends, a ferramenta gratuita que a gente usa aqui para mostrar como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Bom, com mais de 20 mil pesquisas, o assunto hoje é abono salarial. Com o anúncio do governo que vai antecipar para o início deste ano o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas e também o abono salarial, o termo ocupou hoje aí o 7º lugar como o assunto mais pesquisado. Na tela 2, a gente tem então os estados que mais pesquisaram sobre esse tema. Foram eles: São Paulo, Roraima, Tocantins, Amazonas e Rondônia. Como será então que as pessoas estão buscando, por esse assunto no Google? Vamos olhar então as consultas relacionadas de hoje. Governo vai antecipar 13º do INSS, governo antecipa abono salarial, governo vai antecipar 13º do INSS e abono salarial, governo decide antecipar 13º de aposentados e 13º aposentados 2021. Para debater esse assunto e me ajudar a explicar aí um pouco sobre esse tema, eu converso com Pedro Afonso Gomes, que é presidente do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo, e também com Tiago Albuquerque, que é especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutor Tiago, boa noite, doutor Pedro, sejam muito bem-vindos aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, telespectadores e telespectadoras da TV Justiça. Um grande prazer retornar aqui ao canal para tratar de um tema tão relevante que é direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Saúde também aos telespectadores, a vocês, Mariana, produção. Muito bem-vindos aqui. Bom, eu vou começar logo perguntando já para o doutor Tiago, que nos atendeu aí no meio de uma conexão, ele está no aeroporto. Doutor, eu vou começar contigo antes que a conexão caia. Vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas, porque a questão de dinheiro esse ano de 2021 vai ser aí um assunto muito bem falado. Então, todo o dinheiro que a gente pode antecipar, quem sabe guardar, quem sabe receber um pouquinho antes, vai ajudar aí os brasileiros que estão nessa situação. Então, vou começar já perguntando o que é esse abono salarial e quem tem direito a receber, porque a gente ficou com algumas dúvidas ali sobre esse assunto. Ô Mariana, ao passo que eu saúdo mais uma vez todos os telespectadores, telespectadoras e a equipe jornalística aí, aproveito também para parabenizar, porque eu achei de uma fantástica interatividade você pesquisar aquela demanda que as pessoas estão procurando ali no Google e já trazer para uma reportagem. Então, é uma das bênçãos que a gente tem aí com a internet, Então, Obrigada. Parabéns à iniciativa aí do canal. A gente tem dois benefícios distintos, Um benefício aqui que ele é destinado a trabalhadores e outro benefício que é destinado a beneficiários do INSS, O INSS é uma autarquia que administra tanto benefícios de natureza previdenciária como assistencial. Mas esse abono que ocorre no INSS é apenas para alguns tipos de benefícios que estão lá de natureza previdenciária, O abono salarial é um programa de integração de patrimônio, A gente tem ele tanto para a perspectiva do trabalhador que trabalha na iniciativa privada, como para o trabalhador que atua no serviço público. Esse é para quem está na ativa ali trabalhando, Ele é garantido para pessoas que estão inscritas, por exemplo, na iniciativa privada, para quem está inscrito há pelo menos 5 anos no programa do PIS, E também quem trabalhou pelo menos 30 dias naquele ano base em que ele vai solicitar o benefício do abono salarial. Ele tem que trabalhar pelo menos 30 dias de carteira assinada para ter direito àquele benefício. Aí já tem um desafio que a gente tem aqui, que é o alto grau de informalidade, Às vezes o trabalhador trabalha ali numa empresa, para uma empresa, para um empregador, só que aí ele não tem a carteira assinada, e aí, mesmo que ele tenha trabalhado apenas 30 dias, ele fica ali à míngua, a ver navios, porque não consegue ter o reconhecimento do direito do abono salarial. Assim como também, quando ele busca direitos previdenciários, ele vai ter uma falha lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais deles. Então, basicamente, eu tenho que ter 5 anos de inscrição e pelo menos 30 dias de trabalho naquele ano base em que eu vou pedir o benefício. Além disso, eu também tenho que ter uma regra, que é esse benefício,
ele tem um limitador de renda, né? Ele é destinado para integrar a renda do trabalhador que não tem uma grande quantia, uma quantia suntuosa ali de salário todo mês, né? Então, qual é o limite de renda? O limite de renda é de até 2 salários mínimos. Então, o trabalhador tem que estar inscrito há 5 anos, tem que trabalhar pelo menos 30 dias no ano base em que ele vai solicitar o abono salarial e, além disso, também não pode ganhar mais de 2 salários mínimos. Esse é o abono salarial. Agora, nós também temos o benefício previdenciário, que ele gera o direito ao abono anual, que é para alguns benefícios apenas, como benefício de aposentadoria, de pensão, né? Esses benefícios, eles também geram direito a esse abono, que é o equivalente ao 13º, né? O benefício da Previdência, ele tem por objetivo substituir a ausência de renda daquela pessoa que está em contingência social e não pode trabalhar, por motivo de doença, de invalidez, de óbito. Então, como ele visa substituir a renda, ele também teria que substituir o 13º salário. É por isso que a Lei 8.213 de 91, ele criou esse abono anual para alguns benefícios que são concedidos aí. Então, a natureza dele também é tentar garantir a substituição do 13º salário a que o trabalhador teria direito se estivesse na atividade. Doutor, agora a gente tem que requisitar em algum lugar como é que os brasileiros podem receber esse valor ou é algo automático? Como é que faz? Essa é a parte mais interessada e todo mundo quer saber como fazer para receber. O PIS, ele tem que ser realmente requerido, né? Ele tem que ser requerido lá na agência da Caixa. Ele é pago, na verdade, através da Caixa Econômica. E o benefício previdenciário do abono anual, ele não tem que ser requerido. Ele já vem ali caindo nos valores daquela sua prestação. Então, na conta onde você recebe o benefício previdenciário, também eu vou ter ali aquele valor do abono anual do benefício previdenciário caindo também na mesma conta. Maravilha. Bom, doutor Pedro, vamos tentar conectar aqui. A sua ligação está falhando um pouquinho, vamos ver se o senhor me ouve direitinho. Eu queria saber qual que é o custo do governo para isso, ou se essa já era uma conta aí prevista para esse ano de 2021. Isso atrapalha em algum momento, né, as contas do governo ou não? Não, na verdade, Mariana, não atrapalha. Ela já é uma despesa prevista. É em torno de 65 bilhões, o 13º, 65 bilhões para beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas e, no caso do abono do PIS-PASEP, que o doutor Tiago se referiu, cerca de 25 bilhões para beneficiar em torno de 23 milhões de trabalhadores. Então, esses valores já seriam pagos em 2021. O que ocorre é que o governo está antecipando para fazer gerar a economia, visto que a economia não saiu muito do lugar. Então, para que haja maior volume na economia, é necessário de renda. E a renda que vem é uma renda antecipada. Ao invés do aposentado pensionista receber em agosto e novembro, recebe agora em fevereiro e março. E ao invés do beneficiário do abono receber aí de maio até outubro, ele recebe agora nos primeiros meses de 2001. Não aumenta em nada a despesa do governo, só antecipa a despesa. Perfeito. Doutor Tiago, quem tem carreira pública, né, aposentado, professor, policiais, eles ficam de fora dessa regra aí do 13º? Não, eles... Para quem está aposentado também no serviço público, Mariana, eu também vou ter o pagamento também desse abono anual, né, para quem está nos chamados regimes próprios de previdência social, né? A nossa previdência social brasileira, ela é dividida entre regimes próprios, regime geral, que é esse que o INSS executa, e o regime de previdência complementar, que é aquele que é apenas facultativo para quem volitivamente, ou seja, por vontade própria, quer contribuir complementarmente, né? Mas previdência pública, essa previdência social que a gente tem é a previdência do regime geral de previdência social, chamado RGPS, e nós temos os RPPS, que são os regimes próprios de previdência social, que inclusive foram objeto de alteração agora na PEC, né? Na PEC que virou a emenda à Constituição número 103 de 2019. Então, quando você é servidor público, se o seu município ou o seu ente federativo, o seu estado ou a União que já tem, né? Lembrando que no Brasil a União tem um regime próprio, todos os estados têm seus regimes próprios, mas nem todo município tem seu regime próprio instituído. Então, alguns municípios, o que acontece? O servidor público ele se aposenta e ele fica vinculado ao regime próprio, e outros municípios onde não tem instituído ainda seu regime próprio, eles ficam ainda vinculados ao regime geral de previdência social, ao RGPS, a esse regime que o INSS executa. Então, nos municípios que não têm regime próprio, ele vai receber pelo INSS, então ele vai ter direito ao 13º, ao abono anual, perdão, na verdade, que equivale ao 13º, tranquilamente.
para quem tem regime próprio, para quem trabalha para a União, para os estados e para os municípios que mantêm regime próprio de previdência social, eles também têm direito, é garantido também esse abono da mesma forma. E já tem uma previsão, doutor Tiago, quando, né, vai ser parcelado, né? Quando que vai ser então a primeira parcela e a previsão para a segunda? A gente já tem isso? A ideia, Mariana, é que fosse reproduzido o que já aconteceu no ano passado, né? Que a gente tivesse a antecipação agora no próximo mês, no mês seguinte, no mês de fevereiro, e a segunda parcela teria aí uma antecipação prevista provavelmente para março, né? Foi assim que o governo idealizou no ano passado e a ideia é repetir a dose, repetir esse que já foi colocado em prática também nesse ano, né? E é muito importante também falar de uma situação aqui, Mariana, você que já comentou que a parte pecuniária da coisa, a parte financeira é realmente algo muito sensível, né? Até a gente costuma dizer de uma maneira jocosa que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Porque o que aconteceu no passado? Quando o governo antecipou essas parcelas aí de abono anual, para fevereiro e março, a gente tinha muita gente ainda suscitando burburinhos na internet sobre um pagamento de um 14º salário, né? E até hoje tem gente ainda esperando se esse 14º salário referente a 2019 vai existir ou não. E por enquanto não tem, a gente não tem nenhuma lei que já passou nas casas legislativas e está esperando sanção, e não tem nenhuma lei, muito menos ainda, que foi sancionada. O que a gente realmente tem previsto é a antecipação, né? A medida que o governo pretende tomar é a antecipação desse abono anual para fevereiro e março deste ano. O doutor Tiago acabou de citar que essa mesma estratégia foi usada, então, no ano passado, em 2020, quando a gente teve o início da pandemia, né, Pedro? E eu queria saber qual que foi, então, o resultado. Eles estão repetindo essa estratégia esse ano. Realmente é um alívio para a economia? Ela melhora a condição da economia no seguinte sentido: só existe economia, só existe produção, prestação de serviços quando há consumo. E para haver consumo, é preciso que haja o consumidor, ou seja, que haja a renda do consumidor. Um consumidor sem renda não consome. Portanto, se ele não consome, não se fabrica, não se presta serviços. Então é exatamente isso. Ao invés de se receber no final do ano, se recebe antes. O que acontece é que as pessoas, de um modo geral, não têm a prática da educação financeira. Portanto, às vezes dá esse distanciamento entre o ideal e o que acontece efetivamente. A pessoa não gasta da forma melhor possível, porque ele, em fevereiro e março, vai ganhar 1,5 salário. Mas chegando em dezembro, vai ganhar 1 salário e vai ganhar em agosto a mesma coisa. E ele não percebe isso. Então, de fato, houve sim eu não diria uma melhoria da economia, mas uma manutenção da atividade econômica, como é o caso de agora. Possivelmente, com esse ingresso de em torno de 90 bilhões na economia, possivelmente vai haver um consumo, uma manutenção de consumo, o que não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é ter rendas alternativas e que seja possível, com isso, manter a economia, porque a economia não funciona com antecipações de receitas, funciona com novas receitas. A economia tem que gerar receitas, tem que gerar renda e gerar riqueza. Se ela não gera riqueza e renda, tudo aquilo que a gente vai fazendo é trocando papel. A gente troca um crédito futuro por um crédito presente, mas isso não resolve o problema. Entretanto, emergencialmente é o que dá para fazer. Por falar em emergência, auxílio emergencial, doutor Tiago, acabou, não tem previsão mais. Muita gente tem pesquisado também sobre esse tema nas redes, porque tem muito brasileiro ainda, né, em situação de dificuldade nesse ano. Pois é, Mariana, há uma expectativa grande da população, a população anseia, né, demanda, quer que seja estendido aí o programa de auxílio emergencial, mas até agora o que a gente tem realmente é o fim. Foi liberada agora a última parcela no dia 13 para aquelas pessoas que tinham nascido em junho e não estavam inscritas nos programas sociais do governo federal. Então a gente não tem ainda algum projeto de lei tramitando. O governo tem estudado, né, medidas alternativas, né, sobre um novo tipo de auxílio emergencial, mas a questão é que o doutor Pedro é um grande especialista da história, né? Como diria o economista, colega dele, John Maynard Keynes, não existe almoço de graça, né? Então a gente tem que saber de onde serão tirados os recursos para manter esse programa da mesma jaez, da mesma natureza.
Doutor Pedro, a questão do auxílio emergencial foi realmente uma boa estratégia? Ele acabou, né? Muita gente realmente anseia por essa segunda parte aí do auxílio. Na sua opinião, ele tem que existir? Me conta um pouquinho sobre a sua percepção desse auxílio emergencial. Como já disse o doutor Tiago, essas duas medidas do governo de agora, de antecipação do abono, que equivale ao 13º dos aposentados e pensionistas, e também do abono salarial, que é a distribuição lá do rendimento do PIS, isso daí só auxilia, só se dirige como benefício para aqueles que são formais, aqueles que trabalharam no ano passado e aqueles que são aposentados já. Não se dirige aos informais. E, segundo foi feito levantamentos, a gente sabe que teve alguma fraude aí no meio, mas não é o caso agora de quantificar. Nós temos 50 milhões de pessoas, pelo menos, que sobrevivem na informalidade no Brasil. Essas 50 milhões de pessoas, elas precisariam de algum amparo para tocar a vida delas até o momento que a economia voltar a funcionar. Porque elas não têm salário, elas não têm uma aposentadoria, elas não têm um benefício e elas precisam, evidentemente, de alguma ajuda, pelo menos para alimentação, moradia, as necessidades absolutamente básicas, né? E não estou falando só dos 50, na verdade o número seria até maior do que esse, se a gente considerasse os desempregados, os desalentados, etc., desempregados durante a pandemia. Está falhando um pouquinho aqui o áudio do Dr. Pedro. Vou continuar aqui com o Dr. Tiago para a gente tentar reestabelecer. Doutor Tiago, o Dr. Pedro falou sobre a questão de fraude, né? O sistema previdenciário vem lutando aí muitos anos, né, contra essa questão da fraude, é algo que preocupa e também é algo que preocupa os cofres públicos por conta desse rombo. A gente viu realmente agora no auxílio emergencial que também tiveram vários casos, né? Pois é, Mariana, a gente tem fraudes das mais variadas formas, né? A gente tem a fraude do beneficiário e a gente tem a fraude também das grandes empresas que, por vezes, sonegam aquela relação de trabalho e de financiamento da Seguridade Social, né? Quando você vai ali para a lista das 500 maiores devedoras da Previdência Social, na verdade, eu não gosto de usar o termo da Previdência especificamente, porque se eu estivesse dizendo isso, eu estaria assumindo que há um cofre específico da Previdência, quando, na verdade, o artigo 165 e o artigo 195 da Constituição falam do sistema de financiamento da Seguridade Social. Então, quando a gente vai lá para as 500 maiores devedoras do sistema de seguridade social, a gente vê que uma parte do suposto déficit desse sistema, ele seria aplacado, né, se aquela fraude ela fosse elidida de alguma forma, né, se a gente buscasse maneiras mais eficientes de executar aquele crédito. Agora, também existe uma fraude de outra ponta, né, a fraude também de alguns beneficiários, que eu particularmente entendo que são bem menos impactantes, de volumes bem menores. Mas existem, claro, existem, e a gente cada vez deve tentar depurar mais ainda o sistema para ele ou diminuir, mitigar, ou efetivamente um dia, quem sabe, de forma utópica, até acabar com essas fraudes, seja da sonegação, seja da fraude de benefícios. Pedro, esse ano aí de 2020 foi um ano difícil, né, para a economia. A gente pode falar em alguma projeção um pouco mais positiva agora para esse ano de 2021? Os dados que nós temos, da perspectiva, e pode ser isso frustrado por uma maior lentidão na aplicação das vacinas, é de algo como 13 ou 13,5% em relação ao ano passado. Só que o ano passado nós tivemos um decréscimo em torno de 6 a 6,5%. Portanto, nós estamos falando de em 2021, uma economia menor do que a de 2019, quando nós não tínhamos ainda a pandemia, em torno de 3%, alguma coisa assim, né? Isso, eu só chamo a atenção de que não vai ser uniforme, quer dizer, a economia que está voltando, ela não é a economia que nós vivíamos até um ano atrás. Então, nós vamos precisar verificar exatamente qual é a distribuição de renda dentro dessa economia, qual é a distribuição dos fatores, quem é que vai ganhar mais, quem é que vai ganhar menos, porque nós temos uma mudança completa na lógica empresarial, vide essas empresas que estão aí saindo do Brasil,
E é preciso saber se as pessoas que tinham renda no começo do ano passado vão continuar a ter renda e outras que não tinham renda se conseguem ingressar nessa economia. Ou seja, não está muito tranquilo para as pessoas imaginarem que se a economia crescer 13,5%, também ele tem uma possibilidade maior de conseguir renda suficiente para sustentar-se na ordem de 3,5%, porque vai depender muito do setor e da dinâmica econômica. Agora, esse pessoal que está esperando todo esse dinheiro aí, tanto do abono, antecipação e também os aposentados com o 13º pensionistas também, doutor Pedro, o senhor falou de educação financeira. Eu queria que a gente deixasse aqui algumas dicas do que fazer numa situação de aperto, que é a situação de muitos brasileiros, o que fazer com esse dinheiro, para a gente não ter justamente esse problema de pagar as contas agora e chegar em agosto, então, ir lá no final do ano, quando normalmente esse pagamento é feito, e se endividar novamente. Qual que é a dica? Primeira coisa, só comprar o que for essencial. E essencial é o que a gente acha. Essencial o que é mesmo. Quer dizer, hoje é a alimentação, é a moradia que você consegue achar um pouquinho. Voltou a falhar aqui o áudio do Dr. Pedro. Doutor Tiago, quero continuar aqui contigo enquanto a gente restabelece o áudio aqui rapidinho. Ao vivo é assim, né? A gente sabe que todas as entrevistas podem acontecer também esse probleminha. Doutor Tiago, você tem dica também para os clientes que te procuraram aí para como gastar esse dinheiro que vai ser antecipado e não se apertar lá na frente? Uma pequena digressão ou pelo menos dúvida para o Dr. Pedro depois responder se ele achar cabível, né? Mas eu particularmente entendo que realmente a educação financeira é um problema que a gente tem, mas eu cresci com meu pai conversando, meu pai é administrador de empresas, né, fez mestrado, doutorado na área, e ele vivia dizendo isso, olha, o país não tem poupança e tal, e aí eu fico com uma dúvida aqui, será que é tão fácil, ou não é tão fácil, mas me perdoe, será que é mais desafiador ainda a gente conseguir educação financeira para poupar e fazer o planejamento financeiro quando a gente também não tem salários compatíveis com as necessidades econômicas da população, né? Que a gente volta àquela velha história, né? A quanto que o trabalhador ganha e será que é suficiente para prover tudo aquilo lá que o artigo 6º da Constituição diz que o salário mínimo nacional deve cobrir, né? Então, eu particularmente não tenho dica, eu fico com o meu direito previdenciário e deixo reflexão. A bola passada aí para o doutor Pedro. Ótima reflexão, doutor Pedro. Vamos ver se a gente consegue aqui voltar a te ouvir melhor. O que você diz aí? Olha, eu tenho 60 anos de idade e trabalho há 52. E todo mês eu tenho o costume, e agora incentivado, vamos chamar assim, incentivado pela minha esposa, ela tira do meu bolso todos os dias R$20, às vezes 50, dependendo de como faz, mas R$20 é certeza. Eu nem percebo. E no final do ano tem um dinheirinho. Bom, eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer isso, eu já dei palestras de educação financeira para milhares de pessoas. Nós sabemos da limitação dos salários e daquilo. Só que é preciso entender também, gente, que o mundo moderno, estas últimas 5 décadas, criou muitas necessidades de consumo, que se a gente for fazer a conta, não precisa. Então a gente quer tudo, a gente quer o melhor celular, a gente quer tudo. Então o que acontece? Precisamos perceber que no futuro, cada um de nós vai ter renda menor por causa da velhice e vai ter despesas maiores. E quando acontecer isso, não vai bater uma coisa com a outra. Então, a única forma que a gente tem é economizar enquanto a gente tem saúde, tem trabalho e consegue economizar. É difícil? É, mas é uma questão, efetivamente, de educação. Eu teria várias coisas, se você quiser um outro dia, eu falo só sobre educação financeira. Mas a questão, de fato, é esta. O mínimo que nós temos que fazer tudo e um pouco mais. É difícil? É difícil. Mas não é impossível, tanto que muitas pessoas no mundo que eram pobres tornaram-se milionárias com várias oportunidades. A maioria nunca vai acontecer isso. E eu não estou dizendo para a pessoa ficar milionária. Eu estou dizendo que ela deve, no mínimo, pensar no futuro, organizar o seu futuro para ter o mínimo de despesa no futuro, o máximo de renda. Não dá para falar mais coisa no seu programa de 30 minutos, Mariana. O nosso tempo acabou, mas foram ótimas as dicas. Doutor Pedro, muito obrigada aqui pela participação, viu? Obrigado, viu?
Tiago, agradeço também sua participação, sua disponibilidade aí, né, em meu aeroporto. Obrigada por ter atendido a gente. Eu que agradeço, Mariana. Estamos aqui sempre de pé e à ordem para poder ajudar no que a gente puder, de fazer chegar informação de qualidade para o brasileiro, para a brasileira, principalmente para o telespectador e telespectadora da TV Justiça. Muito obrigado. É isso aí. Bom, esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o quadro Pauta do Dia lá no nosso canal do YouTube. Anota aí o endereço, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até amanhã. Tchau.